E agora a gente continua com o nosso próximo convidado. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras e mestre em fitotecnia pela mesma instituição. Atua também como consultor técnico em fazendas produtoras de milho, soja, feijão, trigo e sorgo. E estende seu trabalho como coordenador e professor nos cursos do Reagro. Seja bem-vindo, Otávio Vieira. Vem para o palco. Palmas. O palco é seu, você tem 25 minutos, seja bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. É um momento muito oportuno, principalmente para a discussão de um painel técnico, logo após a rica discussão que tivemos sobre sustentabilidade. É muito bacana, e eu gosto muito, quando isso fica junto, né? Porque durante um período o mercado separou as duas coisas e a gente está vendo que tem muito sinergismo, né, quando esses dois assuntos eles entram, né, em conversa simultânea para a gente entender. Então, o meu objetivo aqui é mostrar alguns pontos que, na minha opinião, como consultor, eu tenho visto em meus clientes, né, e nós como Reagro, enxergamos como pontos fundamentais para se alcançar as altas produtividades no milho, né. E dentro desses pontos, né, temos muitos deles que vão de encontro com a sustentabilidade, com o uso dos biológicos, né. Nós temos sempre que olhar para frente, né, estarmos aptos a essa mudança. É difícil para o produtor rural que ele vê toda essa plataforma de novidades, de biológicos chegando, o que eu uso, como que eu entro nisso, né, porque tem muita opção, né, ele se sente um pouco perdido de como começar. E a gente que está no campo, né, dentro da consultoria, ter essa nobre responsabilidade de saber o que está na hora dele começar entrando aos poucos, né, com responsabilidade, para a gente não queimar muita tecnologia, como já foi queimado em alguns casos dentro da nossa agricultura. Com base nisso, o que a gente mais discute sempre, né, quando a gente pensa em produtividade, é questões climáticas, né? A gente está vivendo, é um assunto em pauta, assim como os biológicos, e eles estão associados. A questão climática é, sim, um grande desafio para todo produtor. Por quê? Porque a gente busca a alta produtividade aliada à rentabilidade, mas a gente também busca a estabilidade produtiva, né? Ter uma estabilidade dentro desse cenário. E quando a gente pensa na planta do milho, né, uma planta C4 com alta capacidade de produzir massa e transformar isso em grãos, ela precisa de água. Ela precisa de água para realizar todo esse processo. E nós, né, dentro da área técnica, muitas vezes nós discutimos muito o quanto choveu, né, o quanto irrigou, e pouco o que a planta está acessando. Porque a gente vê muito isso, né, principalmente em anos com adversidades climáticas, como foi para a região sul na safra anterior, né, com laninha muito forte. Então, quando a gente rodava, né, a gente via que em alguns pontos, dentro de uma mesma região, plantios simultâneos, muitas vezes com o mesmo material genético, tiveram diferença de produtividade de praticamente 100% em um ano de adversidade climática. O que explica isso? O acesso à água, porque a quantidade de água que caiu no local foi a mesma, né? Dentre todas as ferramentas, né, que está linkada a esse acesso à água, o sistema radicular é um dos principais. Por quê? A planta sempre, né, ela precisa de ter acesso à água no solo, para ela poder estar com o seu estômago aberto, perder água. E nesse mesmo, né, lugar que sai a água, chamado estômago, entra o CO2, que é a matéria-prima para a fotossíntese, né? Então, vamos imaginar o quanto de carbono tem que entrar para a gente atingir uma produtividade de 1.300 sacas. É muito carbono. É uma planta que é uma máquina de retirar o CO2 atmosférico e transformar ele em carboidrato em estrutura. No entanto, quando falta água, a primeira defesa da planta é fechar os estômatos, né? A planta fecha os estômatos para ela deixar de perder água, porque ela precisa de receber água para perder. Então, quando ela fecha o estômago para se defender da perda de água, para automaticamente a entrada de CO2. E se a gente está falando que o milho é uma máquina de retirar o CO2 atmosférico, a gente tem que fazer de tudo para esse estômago não fechar, ou ficar fechado
o menor tempo possível, né? Isso passa por diferentes princípios, diferentes técnicas de manejo. Foi citado aqui algumas delas, né? O uso de bactérias, né? O uso de estimulantes de enraizamento. E eu vou falar aqui do ponto de vista químico no solo, né? Que a gente não pode ir evoluindo e esquecer alguns princípios básicos, né? Do ponto de vista do desenvolvimento radicular. Com isso, eu vou apresentar aqui alguns dados que nós aferimos o desenvolvimento radicular da planta do milho com relação à calagem, né? A calagem, que é uma das primeiras coisas, né, que a gente discute dentro da agronomia, o início de tudo, mas que ainda é muito negligenciado no nosso país, infelizmente, né? Um insumo agrícola chamado calcário. Nós estamos ainda com muito solo ácido, pouca quantidade de cálcio e magnésio, né? Muitos levantamentos de muitas instituições mostram isso, que há muitas regiões que o que está sendo o ladrão da produtividade do produtor é a acidez do solo, aliada com a deficiência de alumínio, ou com a deficiência de cálcio e a presença de alumínio. Com isso, foi realizado, né, esse trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar ele é do professor Silvino, da Universidade Federal de Lavras. Ele montou uma rede de pesquisa com calagem. Por quê? Quem é produtor e está me escutando sabe. Quem tem produzido mais tem utilizado doses maiores do que a dos métodos convencionais recomendam. Isso é uma realidade. A gente roda o Brasil e a gente vê, né? Aí começou a se multiplicar as fórmulas por 3, por 4, cada lugar um seguindo o seu critério. Mas vamos buscar a resposta científica para isso, né? Então, a equipe do professor Silvino, né, montou essa rede de pesquisa, eu tive a oportunidade de participar dela, né? E esse foi um dos trabalhos publicados na Europa esse ano, né, um jornal de alto fator de impacto na Europa, que nós medimos o efeito disso no sistema radicular. Então, vamos ver qual que foi o efeito e como foram os tratamentos? Lembrando, são áreas de abertura, né? A gente está partindo de um princípio, nós estudamos a calagem, ao entrar em um sistema e fazer de tudo para nunca mais precisar de usar uma grade nesse sistema. Essa percepção da leitura é muito importante, né? Porque durante um tempo, foi bem falado aqui, né? O carbono é o nosso herói e o revolvimento do solo é o nosso vilão. Então, se a gente erra no início, depois a gente tem que voltar para consertar um problema de calagem com o revolvimento, que a gente queima o carbono que você já construiu lá em 2, 3 anos. Então, a sacada, né, que a gente acredita como Reagro está, vamos começar com o pé direito na parte química do solo, para a gente não ter que prejudicar a parte biológica posteriormente por um erro no início do sistema, né? Então, com esse intuito foram realizadas as pesquisas. Tem aqui esses dados, gostaria muito da atenção de vocês para a gente acompanhar eles. Temos aqui, ó, a calagem, o efeito em 3 profundidades, 0 a 20 com vermelho, 20 a 40 com verde e 40 a 60 com azul. Aqui, o comprimento do sistema radicular do milho, em função de doses de calcários crescentes, 0, 3, 6, 9, 12, 15 toneladas por hectare, incorporada na camada de 0 a 40 centímetros. Um teste para a gente ver qual seria a resposta. Então, o comprimento do sistema radicular do milho, ele aumentou na camada de 0 a 20, de 20 a 40 e de 40 a 60. A área superficial aumentou, né? A gente abriu a trincheira. Isso tem um software, né, que a gente tira a foto e ele mede isso aqui. Isso foi uma medida. O volume de raiz também aumentou. Então, opa, isso aqui é um número do que a gente já fala. Se você tem mais cálcio em profundidade, você tem mais condições do enraizamento em profundidade, que é tudo que uma planta de milho precisa. Ok, né? Mas lá no dia a dia, o produtor ele precisa da produtividade, né? Nós sabemos da importância da raiz. Vamos ver qual foi a correlação disso com produtividade, né? Aqui, desse meu lado direito, temos a correlação, ó, das doses, nós falamos aqui atrás da correlação das doses com o sistema radicular. Agora que nós vamos falar a relação do sistema radicular com a produtividade. Então, a produtividade está à minha esquerda, em toneladas, e aqui o desenvolvimento do sistema radicular. Na camada de 0 a 20, maior comprimento radicular, maior produtividade. Na camada de 40 a 60, que é o que eu chamo a atenção dos senhores. Na camada de 40 a 60 centímetros do solo, nós tivemos correlação com o aumento do sistema radicular e o aumento da produtividade. Quem forçar a vista, né, ficou um pouco pequeno aqui, e olhar comigo aqui a expressão numérica, aqui está escrito, e quem não estiver conseguindo ver vai ter que acreditar em mim, né? Está escrito ali, ó,
5,65 mais 0,370x. O que significa esse 0,370x? Cada milímetro de raiz de milho por centímetro quadrado, na camada de 40 a 60 centímetros, teve um ganho de 370 quilos de milho. Cada milímetro de um sistema reticular de milho, na camada de 40 a 60 centímetros, incrementou em produtividade 370 quilos, transformando em números aquilo que nós estamos vendo, né? Por isso que há uma tendência de muitos agricultores começar a aumentar a utilização das doses de calcário que ele utiliza para abrir as áreas, com uma maior incorporação. Porque, de fato, há. Se você utiliza uma dose correta, que ela não pode ser utilizada de maneira displicente, simplesmente aplicar muito calcário, e o artigo lá, ele mostra que nem sempre o melhor é a maior dose, tem todos os dados do artigo, né? Tem todo um critério técnico para ser respeitado, mas fato é, as doses necessárias para atingirmos um pH dentro da neutralidade, ela é maior do que aquilo que a gente utiliza dentro dos métodos oficiais de recomendação. Não? Então, esse é um artigo desse ano, né, que a gente conseguiu, depois de 5 anos de estudos, em 5 áreas agrícolas, né, fazer essa correlação e mostrar que há um maior desenvolvimento radicular e, consequentemente, maior produtividade. E se eu tenho maior produtividade em um tratamento, ao longo do tempo, eu tenho mais matéria orgânica, mais biodiversidade e tudo aquilo que já foi falado aqui na última discussão. O carbono, ele começa a estar mais presente no sistema e ele ajuda a parte química, né, a atingir maiores produtividades ainda. Para transformar isso de uma maneira visual, né, eu mostrei aqui os gráficos com os números, esse foi o aspecto visual da trincheira aberta, em função das diferentes doses, né, de calcário, pensando aí, esse milho foi semeado no 2º ano. Né? Notem como que a raiz do milho se desenvolve mais em função das maiores doses. Por quê? Porque o melhoramento genético nos trouxe esse potencial genético. O milho tem muito potencial, só que a gente tem que dar um ambiente para ele poder, né, exercer esse potencial genético que ele tem, para ele conseguir atingir. E a gente, né, na nossa opinião quanto Reagro, durante muito tempo a gente recebeu um potencial genético muito grande e estava tratando ele como a gente tratava um potencial genético de 20 anos atrás, quando se tange a parte química, né, e a parte física do solo. Então, fica aqui um trabalho científico, né, para a gente, que explicou muita coisa, transformou muito em números aquilo que a gente já estava vendo no campo. E cuidado, né? Cuidado, eu oriento sempre meus clientes, não tem nada na agricultura que seja tão simples assim, de quanto mais melhor, né? Porque muitas vezes o produtor que utilizava um subdose de calcário, ele passou a usar um pouco mais, ele viu o resultado, e não quer dizer que se ele dobrar de novo, ele vai ter mais resultado, né? E as mudanças dentro do agronegócio são muito rápidas, né? Esse movimento está acontecendo de uma maneira muito rápida. Mas fica aqui, gostaria de deixar essa mensagem, né? Será que o meu perfil de solo, que a gente tanto fala dele, a gente tanto fala do perfil do desenvolvimento radicular, ele está mesmo apto para receber aquele potencial genético que eu estou colocando, né? De 0 até 1 metro de profundidade, ele tem cálcio e tem ausência de alumínio, né? Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir atingir as maiores produtividades. E aqui, para ficar uma referência, né, de algo que também é novo dentro da nossa opinião. Quem está há mais tempo ligado à fertilidade do solo, sabe que há muito tempo se diz que a gente precisa lá dentro da CTC do solo, cerca de 50% a 60% dela preenchida com cálcio. E a gente sempre preconizou, né, o magnésio de 10 a 15, e a gente está vendo que cada vez mais se discute magnésio, né? A gente utiliza o nutriente na folha e dá resposta, utiliza ele no adubo, ele dá resposta. Se monta um experimento com calcário com mais magnésio, ele tende a dar mais resposta. E dentro desses dados, né, que estão imputados, dados de 5 anos aqui, que nós fizemos essa curva com a produtividade relativa, o magnésio teve uma resposta absurda, né, mostrando que 95% da produtividade relativa dele estabilizou, quando o magnésio ocupava 25% da CTC do solo. E aqui eu estou usando a CTC, porque desde quem me escuta, né, do Maranhão a quem me escuta do Rio Grande, dá para aplicar através da sua CTC. É uma maneira de se personalizar por área, mostrando que sim, durante muitos anos esquecemos do magnésio, negligenciamos o macronutriente, né? E agora a gente está vendo muitas respostas quando esse macronutriente está envolvido no sistema. Por quê? Porque o magnésio, pessoal, ele tem inúmeras funções, e dentre uma delas, a translocação dentro da planta.
Então, como o ciclo fica cada vez menor e a planta tem que translocar cada vez mais fotoassimilados, ele é um nutriente que ganha cada vez mais destaque, né? A gente está vendo, né, inúmeros ensaios, inclusive na folha, magnésio aplicado na folha, aumentando a produtividade de milho e aumentando a produtividade de soja. Então, a calagem, principalmente quando está se iniciando uma área, é o momento de se acertar para depois você não ter que revolver o seu solo e começar tudo de novo, né? E pode ser que quem me escuta aqui é produtor, esteja em uma área que ela já está sendo cultivada, que a matéria orgânica está baixa, porque não tem altas produtividades naquele talhão, dentro da fazenda, que ele talvez vai ter que começar novamente o sistema dele de maneira correta. Vai ter que dar 2 passos para trás, começar novamente para começar com altas produtividades e não ter mais que revolver o solo. Então, esse é um ponto, né, de muita importância. Junto à calagem, né, principalmente quando se trata de milho, não podemos deixar de falar do gesso agrícola. Por quê, né, não podemos deixar de falar do gesso agrícola? Porque depois que o sistema está estabelecido, a mobilidade do calcário no perfil ela é lenta, ela precisa de tempo. O calcário tem pouca solubilidade e pouca mobilidade no perfil do solo. O gesso é uma fonte de cálcio solúvel. Então, ele é um insumo que nos auxilia a essa construção do sistema radicular da planta. Por quê? Ele libera cálcio ao longo do perfil. E ainda, né, vem acompanhado do enxofre, que é muito negligenciado em muitas áreas de milho. Certamente, o produtor que está aqui, né, e que teve alta produtividade, essa área eu tenho certeza que ela não tem problema de enxofre, né? Mas provoco todos nós que estamos aqui a olhar mais para o enxofre, né? Aqui falado como fonte de gessagem, mas ele pode ser utilizado também na fonte de adubo, né? Estou citando o gesso, por quê? O enxofre e o molibdênio, eles estão ligados no processo de redução do nitrato para ele poder ser absorvido pela planta. Então, muitas vezes, está se aplicando toneladas de nitrogênio, né, e não tem o enxofre e o molibdênio, que têm papéis importantes, junto com as enzimas da redutase do nitrato, da redutase do nitrito, para esse nitrogênio ser assimilado pelas plantas. E lembrando, qualquer fonte nitrogenada que é aplicada em solo brasileiro, né, grande parte dessa fonte se transforma em nitrato no solo, né? Ele vai para a fonte, né, nitrato. Aqui, a minha região de atuação, né, eu tenho muito contato com o milho verão, Campo das Vertentes, sul de Minas Gerais, regiões acima de 1.100 metros, e eu fico com uma inquietação muito grande quando uma área de um cliente meu, ela está com todo o potencial para produzir, na hora H faltou nitrogênio, né? É uma sensação muito ruim, porque a gente vai olhando para a planta e vê que ela perdeu o nitrogênio antes do momento, ela está translocando nitrogênio antes do momento, ali logo após o florescimento, e vai faltar nitrogênio para ela até o final. É uma sensação muito ruim, porque utilizou o material genético correto, fez todo o manejo fitossanitário, e na hora H é como se tivesse acabado a gasolina. Eu tenho essa sensação que ela é muito ruim. E os estudos mostram, né, que a gente diz muito aquela relação de 1 quilo de N por um saco, né, de milho. A gente escuta muito isso no campo. É uma realidade, sim, em algumas situações, sim, fica 1 quilo para 1 quilo. Mas esse compilado que nossa equipe, né, do Reagro fez, com todos esses estudos de campo, mostram que em muitas situações ela está entre 1 e 1,6. E o que vai fazer essa diferença de não ter que aplicar mais nitrogênio ainda, né? Porque o caminho não é saltar de aplicar 200 e começar a aplicar 400. Qual que é o caminho? O que explica algumas áreas o produtor virar, né, para algum agrônomo e falar assim, mas eu apliquei só 150 kg de N e produzi 230. Por quê? Uma das principais fontes de nitrogênio é a matéria orgânica, né? Então, se você tem um alto teor de matéria orgânica, você tem uma menor necessidade do nitrogênio mineral. E se você tem um sistema radicular da planta de milho em profundidade, você perde menos nitrato por lixiviação. Então, vamos olhar também para o sistema radicular da planta, assim como o ozospirilo, né? O ozospirilo, ele ajuda sim fixando nitrogênio, mas ele ajuda a desenvolver na raiz também. Então, ele também, se você está colocando mais raízes, você vai aumentar a eficiência do uso, né? Então, temos que ter isso em mente, né?
que se a gente ficar com a conta convencional em solos de baixa matéria orgânica, né, daquela de 1 kg de N para um saco, muitas vezes não vai ser suficiente e vai faltar. Quando falta matéria orgânica, falta, porque a exigência do milho é muito alta. Ainda mais quando a gente vai para produtividades, né, muito altas, produtividades falando aí na casa, né, de 250, 270 sacas por hectare em um talhão. Aqui, um dos grandes desafios que eu estou no campo, né, e quem é produtor aí, certamente está sentindo essa dor. O milho, ele está ficando cada vez mais suscetível a manchas, né? Foi dito isso aqui, foram muito felizes, né, da relação da intoxicação, né? E a gente está tendo que aplicar mais fungicida no campo, porque o sistema ainda não está redondo, né? Porque a gente está aplicando e está vendo que ainda está tendo muita mancha, principalmente nas áreas que estão vindo de muito milho verão. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, de entender o milho verão, dele não ficar repetitivo em mesmas áreas. Por quê? Porque a gente está falando de patógenos necrotróficos e o milho produz muita palha, você começa a aumentar muito o inóculo na mesma área, né? E nessas áreas estão sendo, sim, necessárias aí 3 aplicações de fungicida, que em outro momento a gente fazia menos, hoje está tendo que fazer mais, né? Então, temos que pensar em estratégias. E a parte rica aqui vai estar de como transitar, né, para poder usar menos sem ter as manchas. Eu sou fascinado pela pesquisa, gosto muito, né, de ver dados, mas tem certas coisas da percepção do dia a dia que às vezes nos diz mais do que um artigo científico, né? Essa fazenda aqui é uma foto de uma fazenda que produz muito milho verão, né, e faz muito sistema milho-trigo, né? Após o milho se cultiva o trigo ou o milho-feijão, uma fazenda com uma boa rotação de culturas, tem a pecuária, um sistema todo integrado. E dentro dessa fazenda tem os veterinários e tem eu, o agrônomo, né, também lá juntos. E a gente tem que ter o jogo de cintura de fazer esse sistema todo conversar, né? A gente tem muito critério para saber qual área que a gente vai abrir mão da palha no inverno para poder produzir fibra para alimentação animal, para fechar o ciclo, né, do ILP. E teve uma vez que a gente cometeu um erro. A fazenda decidiu tirar palha de um talhão jovem, que tinha pouco aporte de palha ainda, historicamente. Ele ainda tinha baixa matéria orgânica. Então aqui foi feito o feno do trigo, só que em alguns pontos a máquina quebrou. Ela não conseguiu fazer em toda a área. Ela quebrou em algumas partes. E quando o milho nasceu, ficou com esse aspecto, onde tirou a palha, né, e aonde ela ficou, o resíduo da palha do inverno. Então, uma imagem dessa, né, diz muito ao produtor. Ele falou assim, realmente. E ele só viu essa diferença, por quê? Porque o milho verão foi semeado, choveu, depois ficaram 22 dias sem chuva. É o que a gente falou aqui, né, do auxílio do carbono da palha nas adversidades climáticas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sistema radicular desenvolvido e a palha, ele é o maior seguro agrícola que um produtor pode ter. E assim como um seguro, você costuma só usar ele em momentos muito ruins, né? Quando está tudo bem, pode ser que você nem veja a grande diferença. O Augusto apresentou aquele dado da Fundação MT, que foi da diferença do soja pousio 4 safras depois. Nós não podemos ser imediatista com o nosso sistema de produção. A gente não pode ser imediatista, né? A espécie humana, ela é imediatista. E o solo não, os micro-organismos não, né? A gente tem que ter mais cautela e pensar de visão sistêmica, né? Aqui com foco, né? Estou falando aqui com foco na cultura do milho. E falando de visão sistêmica, todo mundo que me escuta aqui, eu tenho plena convicção disso, que sabe que matéria orgânica é bom, né? Principalmente depois de uma ótima palestra igual a gente teve. A matéria orgânica do solo é algo, né, que o carbono está no centro de tudo, ele comanda tudo. A parte química, física e biológica, né, por diversos fatores. Mas o quanto de palha que a gente precisa de colocar para a gente poder elevar a matéria orgânica? Porque o que a gente mais vê no território nacional são áreas com 30 anos de cultivo, com baixo teor de matéria orgânica. Claro, você produtor que está aqui, que teve uma alta produtividade, certamente não. Dentro desse talhão, certamente não, vai ter um alto teor de matéria orgânica. Os estudos nos mostram que a quantidade mínima seria de 11 a 13 toneladas de palha por ano, para não ganhar nem perder, para empatar, né?
E se você passa o aporte de 13 toneladas de palha por hectare ano, começa a ter um saldo positivo, assim como a conta corrente. Então eu já digo uma coisa, né? Isso aqui é o futuro, o crédito de carbono, você está tirando carbono da atmosfera e pondo no solo. Mas cuidado, tem muitos lugares que isso não está tendo um saldo positivo, está tendo um saldo negativo. O plantio direto sem revolver, ele não vai fazer a matéria orgânica do solo aumentar se não tiver aporte de carbono. E o milho verão, ele é a máquina de aportar carbono. A máquina. Né? É a planta que tem maior capacidade de produzir massa, né, e ajudar o sistema. Por isso que o milho verão, dentro das fazendas que eu trabalho, né, as fazendas produzem soja também no verão, mas ele é utilizado como uma ferramenta de elevação, né, do teor de matéria orgânica de áreas e para alta produtividade. Então vamos fazer uma hipótese aqui de uma produtividade que para esses agricultores que me escutam, ela é até baixa, né, mas que a nível nacional é uma boa produtividade no verão. Né? Então isso aqui é uma foto de plantio de trigo em cima de uma palhada de milho de 228 sacas. É palha, né? Tem desafio de plantar em cima disso. E o quanto de resíduo deixa uma produtividade de 230 sacos de milho? Né? 228 sacas deixa em torno de 16 toneladas de palha por hectare, porque o milho tem um índice de colheita de 0,45, né, 0,47, ou seja, ele transforma em torno de 45% da massa dele em grãos. E o resto é palha. Então o milho verão, ele é bom para o produtor, quando ele produz muito, porque ele tem rentabilidade, e ele é bom para o sistema, porque você está aumentando o teor de matéria orgânica, e a soja que vem aqui no ano que vem, ela produz mais. Né? E principalmente, a gente tem 16 toneladas aqui, na maioria das regiões do Brasil, podendo fazer uma segunda safra, aportando aí 20, 23 toneladas de palha por hectare ano, e aumentando a matéria orgânica do nosso solo, que é o caminho para as altas produtividades. Agradeço aqui, né, a oportunidade de estar aqui presente por essa discussão. Muito obrigado.